Bom dia, pessoal. Nesse dia caloroso de quinta-feira, muitos locais estão tá frio, muitos não tão frio assim, mas vamos levando. Bem-vindos ao nosso quarto dia de conversa. Vamos lá. Uma breve passagem por quem eu sou Maurício Alexandre Silva, sou casado, tenho 2 crianças, a Carol e o Gabriel. O Ivo também está ali na foto, que é o nosso cachorrinho. Já moramos em Curitiba, já trabalho com TI há mais de 30 anos, com Salesforce há mais de 11. Atualmente eu sou arquiteto de solução, já fui arquiteto técnico também. Anteriormente, antes de ir para a área de solução, eu fiz essa migração, esse movimento para a área de solução, visando agregar mais valor à parte de processos, criar funcionalidades que sejam mais valorosas, né? Quando você é um arquiteto técnico, você não tem muito pitaco em termos de como criar algo dentro do Salesforce que agregue valor ao processo. Então, a parte técnica é mais como que a gente vai fazer isso. Então, por causa disso, eu fiz essa migração para a área de solução, né? Foi a experiência, tudo, então foi para lá. Tem algumas certificações, System Architect, Application Architect, B2C Solution, B2B Solution. Sou viciado em Trailhead, gosto muito de estudar, sempre estou estudando coisas novas do Salesforce, especificamente, né? Tenho alguns objetivos de me aprimorar no Marketing Cloud, Commerce Cloud, dar uma estudinha mais a fundo no Tableau, que é uma ferramenta que ajuda pra caramba em termos de dados, né? Não precisar enfiar dados dentro do Salesforce. E esse ano vocês podem contar que vai ter bastante lives lá do Dreamforce. Eu vou estar indo no Dreamforce, ainda não fui selecionado para ser speaker, creio que não vai ser, porque já está muito em cima do período para refinar o conteúdo de apresentação, apesar que os 7 conteúdos que eu tenho, os 7 já estão bem definidos, né? Sou líder de comunidade e algumas coisas mais dentro do mundo Salesforce, né? A última, eu sou um Credential Ambassador, parte do time da SME, Subject Matter Experts, que fazem as revisões das certificações Salesforce e das Super Badges. Então, esperem mais Super Badges vindo aí, que tem coisa em período de teste nessas semanas. Testes internos nossos. Bom, a comunidade de desenvolvedores vocês podem acessar por 2 partes. A gente tem a parte da Trailblazer, que é focada para os eventos, né, que a gente cria, como esse. E a parte do Trailhead, do Group Community dentro do Trailhead, é onde que tem as conversas, a gente faz postagens de artigos, de informações, ideias, troca de informações. Tem também pessoas que entram dentro do próprio grupo da comunidade de Curitiba e fazem perguntas, porque as pessoas que estão dentro dela possam ajudar, né? A gente logo a gente vai ter já foi criado o canal no Telegram, ele vai ser criado o canal no Slack também. Então, tipo, a gente vai ficar nesses 2 portais junto. O WhatsApp ele já tem várias comunidades, né, grandes criadas, então vamos continuar por essas comunidades lá, que tem pessoas que estão tocando isso de uma forma excelente. Regras do sorteio, acho que todo mundo já está ligado que no final da nossa apresentação vai ter o mascote do dia. Você tem que tirar o print screen, enviar para o e-mail que está ali, mauriciosilva.silva@trailblazercgl.com, para estar apto a concorrer ao voucher e aos prêmios no último dia. No próximo slide eu vou falar sobre uma mudança que ocorreu devido a essa parte. Amanhã o Trailhead vai ter uma manutenção. Eu não tinha ainda divulgado isso daqui porque eu estava esperando uma resposta interna
deles se eu poderia acessar e as pessoas poderiam acessar para acompanhar o evento. Como ainda não tive resposta, eu peço desculpas para vocês, mas o evento de amanhã, que seria sobre Commerce Cloud, no dia 5, ele foi mudado para o dia 24, na segunda-feira, e o do dia 24, que era no Analytics Cloud, foi mudado para o dia 26. Por que não dia 25? Dia 25 eu trabalho com uma empresa na Europa, então eu começo às 4 horas da manhã, vou até meio-dia, 1, 2 horas da tarde, às vezes 3. E nesse horário que eu estou fazendo os eventos, às 8 horas até às 8h45, 9 horas, eu já tenho uma reunião agendada no dia 25. Então peço desculpa para vocês não poder ser no dia 25. Então, mas no dia 26, tranquilo. E daí no dia 27, a gente vai fazer o nosso encerramento com os sorteios ao vivo, né? Quem quiser participar, beleza, senão vai estar tudo gravado. E depois eu entro em contato com as pessoas pelo fato também, a vantagem de você estar enviando o print screen por e-mail para aquele e-mail lá, é essa, eu poder entrar em contato com vocês de uma forma mais rápida, porque através da plataforma que a gente utiliza hoje, da Salesforce, nós, que organizamos os eventos, não temos acesso ao e-mail, endereço de e-mail de vocês, por todas as regras de proteção de dados e coisas assim. Então, por isso que é uma das razões que eu pedi para ter essa validação, para eu poder entrar em contato com vocês de uma forma mais rápida, para ter os dados de vocês para mandar esses prêmios, né? E ser mais ágil. Então, de novo, desculpa aí por ser em cima da hora, por estar avisando essa mudança de datas. Bom, Experience Cloud. O que nós vamos conversar hoje? A gente vai esclarecer um pouquinho o que é Experience Cloud e a sua evolução até a data de hoje. As mudanças que elas sofreram desde os seus primórdios, né? Quais são as capacidades e as habilidades dela, e conhecer um pouquinho do trabalho que o desenvolvedor faz dentro dessa parte, né? A Experience Cloud, ela não é uma cloud realmente separada. Ela é em cima das clouds da Salesforce, tipo o Sales Cloud, Service Cloud, ela é em cima dela, né? Para esclarecer um pouquinho aqui, o que a Salesforce diz que é Experience Cloud? É uma plataforma social, online, que permite que as empresas se conectem com clientes, com parceiros e com funcionários. Então, ela tem essa variedade de possibilidades de criações de portais, de sites, que eu também vou mostrar para vocês a carinha deles. Eu tenho uma org completa da Salesforce, com todos as clouds, não todas as clouds, não digo, mas as principais, que são integradas com a Sales and Service, e tem outras as funcionalidades dentro. Daí eu vou mostrar um pouquinho a cara do Experience Cloud para vocês, né, que é o Digital Experience. Os dados, continuando a definição da Salesforce, né? E os dados e os registros que precisam para realizar o trabalho dentro dessa cloud, desses portais. Esse portal de próxima geração combina a colaboração em tempo real do Chatter, que é uma coisa que não sei se todo mundo utiliza, sabe como utilizar, mas uma ferramenta bem interessante assim, para trocar mensagens internamente, com a capacidade de compartilhar qualquer arquivo, dados ou registro em qualquer lugar, em qualquer dispositivo móvel. Uma coisa que eu sempre comento é esse perigo de compartilhar qualquer arquivo. É uma das coisas que a gente às vezes não presta atenção ou a devida cautela de segurança. Teve várias orgs que com essa possibilidade de você mandar arquivos e armazenar eles dentro do Salesforce, você consegue achar muita coisa esdrúxula, né? Teve uma org lá que eu achei 76 tipos diferentes de arquivo. Até exe, até batch tinha salvo dentro do Salesforce. Então, você vê o perigo assim de uma pessoa mal intencionada salvar alguma coisa que pode realmente fazer um estrago monstruoso. Não apenas na org, mas pensem bem. Você está num ambiente, um multi-tenant ambiente, né? Tudo a infraestrutura toda é compartilhada. A base de dados da instância é única.
Então, todas as empresas que estão dentro dela estão compartilhando aquela base de dados, claro, com suas divisões de segurança, blá, 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 blá. Mas um batch, ele não trabalha só naquela parte da base da tua base de dados da tua empresa. Um batch, um batch, desculpa, sendo mais claro, ele é aberto. Se eu executo um batch no meu computador, num servidor, ele atinge, que faça que tenha várias pessoas conectadas neles, o meu BAC, ele pode atingir todas essas pessoas. Então, é o mundo do hacker, tudo. Eu já trabalhei com segurança de internet na Caixa Econômica Federal, então tem bastante coisa que pode acontecer. Então, tipo, o que você vê nos filmes assim é uma parte bem pequena do que realmente acontece na vida real. Então, para prestar atenção realmente no que você pode disponibilizar em termos de inserir arquivos para serem armazenados dentro do Salesforce. Às vezes isso não tem nada a ver com Experience Cloud, né? Mas é só como me chamou a atenção essa parte do arquivos. É, uma coisa para o futuro para vocês pensarem bem. Né? Bom, de onde veio até estar esse nome? Antigamente, tanto dentro do Sales Cloud e da Service Cloud, existiam os portais. Eles não tinham a mesma maleabilidade em customizar como a Experience Cloud tem hoje, né? Quando era preciso, a gente tinha que usar Visual Force Page e com muitas vezes uma Apex por trás. Claro que muitas Visual Force Page você podia utilizar o standard, né? Os objetos padrão, então já existia lá a sua chamada, então era tranquilo. Mas muitas vezes você tinha que criar uma classe para realizar as tarefas e ter aquela parte visual com JavaScript, com HTML, não tanto CSS, porque era bem engessado, né? Então, tanto a utilização do HTML como do CSS era bem engessado nesse período, para dar uma visão um pouquinho mais diferenciada para o teu usuário final, parceiro, cliente ou próprio usuário interno, né? Que acessava através do portal o Salesforce, né? JavaScript era bem complexo, a responsabilidade de você utilizar ele dentro da Visual Force Page era bem complicada, né? E ter aquela visão bonitinha que todo mundo vê hoje do Experience Cloud era bem mais complexa. Então, era uma funcionalidade, os portais eram práticos, atendiam o objetivo, não me entendo errado, mas daquele período, não do período de hoje, né? Então era para dar suporte apenas. Bom, acesso ao do parceiro para visualizar os leads, oportunidades, coisas assim que tinha com a companhia e nada mais, né? Não precisava ter aquela visão bonitinha que eu digo que tem hoje, né? E com essa crescente necessidade dessa imagem visual mais bonita e amigável e que realmente dá a atenção das pessoas que forem o alvo da sua utilização, essas mudanças começaram a ocorrer. Então, era portais, daí passou a ser Community Cloud, daí veio Experience Cloud. Por que Experience Cloud? Porque não era somente agora portais, né? Ele se alastrou bastante à sua necessidade. Então, ele começou hoje a dar para nós a liberdade de criação de portais de parceiros, portais de contas, storefronts, que são lojas, microsites, são soluções de indústrias, são customer service hubs, help centers. Então, bem interessante essa parte de help centers é que você pode criar um portal onde que seja para uma empresa de call center de help, onde que vai ter acesso a várias instâncias. Então, você tem essa capacidade também. Você vê como que mudou bastante. Criar sites de suporte, criar a aplicação móveis a serem acessadas diretamente pela parte mobile, né? Tanto por um tablet como por um celular. E também tem bastante tipos de sites e portais que você pode criar utilizando o Experience Cloud. Posições dentro de um time de Experience Cloud. Não falei isso nos outros porque nós, desenvolvedores, a gente já tem uma experiência nas outras clouds. O Experience Cloud é um pouquinho mais diferente. Como a gente trabalha muito com essa parte visual, ele tem outras necessidades, né?
a parte dos membros do time, né, eles são um pouquinho mais, não técnicos, eles são um pouquinho mais visuais, mais em termos de comunicação, em termos de conhecimento, de relacionamento. Então, tipo assim, eles vão um pouquinho mais para uma outra área, né? Então, tipo, aqui a gente tem que ter o arquiteto de solução, que é a pessoa responsável por entender a estrutura fundamental de como vai ser o site e de como criar ele. Ah, porque não tem um arquiteto técnico? Normalmente, sites não tem arquiteto técnico. Quando você precisa de Experience Cloud, você não tem um arquiteto técnico, a não ser depende da estrutura das empresas, né? Mas normalmente é o arquiteto de solução. Daí vem o analista de processos, né? Para entender os requerimentos do negócio, e como que ele vai ser utilizado no site. E daí vem o desenvolvedor, que é a pessoa que vai realmente meter a mão lá, tanto utilizando o point and click, como criando sites mais complexos, né? E também esse desenvolvedor, ele é um pouco responsável pelo treinamento das pessoas que vão dar suporte ao site depois, a plataforma depois de estar pronta, né? Dar suporte, eu digo assim, tipo assim, um pouquinho mais do que realmente, o que você tem, qual que é o seu problema? Não, não é o suporte final, mas é o suporte tipo assim, pô, eu estou tendo dificuldade em criar um relacionamento, em ver como que é o relacionamento, quando eu clico aqui, o que vai acontecer. Então, tipo, essa pessoa um pouquinho entre o técnico e entre o funcional, que eu me refiro. Então, ele tem que dar esse treinamento, uma das, pelo fato de ele ser, na minha opinião, a peça-chave também dentro dessa estrutura. E é o responsável pelo entendimento de como foi feita a ferramenta, né? Então, daí também nós temos o design de interface do usuário, né, ele vai verificar a estrutura do site, ele vai verificar as ferramentas que estão sendo disponibilizadas dentro do site, se elas estão de uma forma intuitiva, né, e que não gere perdas na criação do desenvolvedor. Porque não adianta o desenvolvedor criar coisas bonitas lá, funcionais, tudo, tá? Se essa parte da utilização pelo usuário, ela não. Tipo, o usuário não vai bater o rosto lá e vai entender que, não, eu preciso fazer isso, né? Então, é uma das pessoas responsáveis por isso. Daí também tem o designer de experiência do usuário, que ele vai trabalhar com o pessoal de integrar, que eu também junto com o design de interface, para solidificar que a experiência do usuário final seja uma coisa clara, né? E a usabilidade seja máxima, não só, beleza, quanto por cento do site está sendo realmente utilizado por todas as pessoas que estão lá, baixo. Então, vai ter o casamento dessas duas posições, né? O design de interface e o design de experiência. Geralmente eles vão trabalhar lado a lado, ajudando o desenvolvedor, né, nas suas tarefas, dando os pitacos em termos dessa parte de design, né? Então, a gente vai falar bem sério, o desenvolvedor não é um designer. Não, a pessoa tem desenvolvedores que têm essa experiência, tem esse skill, mas bom, eu não tenho. Para mim, tipo, quando eu faço meus sites, eu tenho que pedir para o pessoal lá o que você achou. Sempre vem, eu posso esperar uma lista grande de pitacos lá. Hoje eu estou evoluindo, eu já estou mais esperto, já tenho uma bagagem bem maior, então já consigo tranquilamente fazer um design mais bonitinho. Eu vou mostrar para vocês até uns sites lá que tem ali, que foram criados assim, em termos de experiência para demonstração. Qualquer outra pessoa ali? É o gerente de conteúdo. Gerente de conteúdo. O que ele faz? Ele vai trabalhar na parte de criação de conteúdos e gerenciamento de conteúdos a serem utilizados nos sites do portais. Então, é uma pessoa que ela vai estar fazendo essa verificação, que para evitar duplicidade,
Aqui é a parte mais técnica, né? Tipo assim, a pessoa vai criar conteúdo para ser disponibilizado e ele vai ter que verificar se cada site está utilizando aquele conteúdo, né? Tipo, se tem 5 sites, 3 sites têm que usar aquele conteúdo, evitar a duplicidade de criação de conteúdo e a alocação do conteúdo nas pastas e coisas assim. Então, tipo assim, ele evita que tenha duplicação de dados, para ser também assim, uma coisa mais sincera, né? Controle de que tipo de vídeos as pessoas têm que utilizar, qual que é o tipo do vídeo, MP4, toda essa parte de tipos ele vai controlar, de imagens a mesma coisa, ele vai verificar, tipo assim, quais as necessidades de tamanho, pixels, toda aquela parte técnica, assim, de vídeos, de conteúdo, de imagem, de texto, formatação de texto, o gerente de conteúdo, ele vai ter que tomar conta, né? A pessoa que vai ter que tomar conta disso. Daí, por último, a gente tem também, tem mais uma posição que seria o QA, né? Que sempre tem, que é a pessoa que vai fazer o teste final, mas todo mundo sabe que o QA é a pessoa responsável pela qualidade e teste do site depois, antes dele ser realmente implementado e disponibilizado para os seus usuários finais, né? O gerente de engajamento, depois que o site ele for implementado, estiver disponível para os usuários, é a pessoa que vai manter esse site depois desse processo, né? Ele vai ter certeza que o engajamento do conteúdo, o engajamento dos usuários com os conteúdos, ele vai estar num patamar aceitável e sempre vai estar dando a informação para o gerente de conteúdo, caso aquele conteúdo não esteja sendo tão visível, tão utilizado, para que faça essa rotatividade de conteúdos dentro do site. Então, ele também vai ser o moderador, né? Quando tem, dependendo do tipo do site, ele vai ser um moderador, né? Ele vai ser a pessoa que vai controlar depois que estiver implementado. Então, essa é uma das não, desculpa, às vezes me dá um branco aqui no português. Vai ser a pessoa que vai estar tomando conta, né? Ele vai estar hospitado dizendo, a gente tem que melhorar nisso, a gente tem que alterar isso. Então é a pessoa que vai estar dessa forma trabalhando, né, com os sites. Beleza. Desenvolvedor Experience Cloud. Uhul. Essa pessoa, ela tem que saber analisar muito bem os requerimentos para poder desenhar e desenvolver. Mas pô, no slide passado, Maurício, você não colocou aqui que tinha o arquiteto de solução e analista de processo de negócio? Tem. São duas pessoas que vão estar trabalhando para que os requerimentos cheguem para o desenvolvedor. O arquiteto de solução vai dar as luzes dele? Vai, mas é o desenvolvedor que vai estar sentado na frente do computador estruturando o site para que ele seja de uma forma funcional. Então, ele vai sim fazer o design, porque ele vai estar com a mão na massa, né? O arquiteto de solução ele tem que ter o conhecimento tudo, ele vai dar as informações, dar os pitacos deles, de como ele tem a visão, mas quem realmente que vai meter a mão na massa é o desenvolvedor e realmente vai ver se aquilo que o arquiteto de solução visualizou é possível. E se não for possível, ele vai falar, dessa forma não, mas dessa forma que tecnicamente dá para fazer e vamos meter mão na massa, né? Então, ele tem que saber entender os requerimentos, tem que desenhar e, com certeza, ele tem que desenvolver, né? Então, qual é os conhecimentos básicos que o desenvolvedor no Experience Cloud ele tem que ter? JavaScript. Tem que saber também o fundamento
da programação voltada ao objeto, né? Orientada ao objeto. Os conceitos, ele não tem que ser um entendedor, saber um C Sharp da vida, um Swift, não, ele não tem que ser um profundo conhecedor da linguagem de programação orientada a objetos. Ele tem que ter um entendimento. Por quê? Porque dentro do Experience Cloud ele vai poder trabalhar, como vocês podem ver aqui na tela, né? Ele vai poder trabalhar com jQuery, com Angular, com Bootstrap, ele vai poder trabalhar com serviços de web, dependendo do que é utilizado no site. SQL e SOQL é sempre tranquilo, né? Sempre tem que saber. Ele vai ter que trabalhar com a estrutura Lightning Framework, pelo fato do Experience Cloud ele ser bem direcionado para a experiência, né? O Lightning é fortemente essa batida da experiência visual. Ele tem que ter entendimento da Visual Force Space e de Apex, tem, porque algumas vezes ele vai pegar trabalhos antigos que ainda vai ter uma VF lá trabalhando. E assim, parece ser bem esdrúxulo, né? Porque eu já vi em vários grupos de WhatsApp pessoas estarem metendo, pô, porque você vai usar Visual Force Page, seu Lightning já faz isso, coisa, às vezes você precisa de uma coisa bem simples e bem direta. E bem simples e bem direta é um Visual Force Page, né? Parece ser brincadeira, tô falando isso, mas infelizmente, se a gente vai fazer uma verificação de bastantes sites, aplicações Apex, da Apex Exchange, no Apex Exchange, muitas deles têm VF por trás de uma forma muito forte. As empresas não migraram para o LWC por razões deles, né? Porque o JavaScript não é... eu acho que vai ser muito difícil eles descontinuarem como um workflow, um process builder, né? Porque a customização muito forte é nisso. O core da plataforma é VF, né? Então você tem que saber da Visual Force Page, como trabalhar com ela, o que você pode fazer dentro dela, e também com Apex Class, isso é o mundo Salesforce, né? Não tem como fugir disso. Né? Uma outra coisa, né? O conceito básico do Model View Controller, do design que ele trabalha, pelo fato de você, desenvolvedor, vai estar criando as interações entre uma interface de usuário, bonitinha, você vai ter que fazer a verificação das controladoras das informações que você vai estar disponibilizando no site. Então, você tem que ter esse conhecimento do estilo de design do Model View Controller, como que ele funciona e qual a sua resposta final. Né? E gerenciamento de dados e modelagem. Isso é uma parte muito crítica quando a gente fala do Experience Cloud. Não é uma responsabilidade do desenvolvedor do Experience Cloud? Não. É uma responsabilidade dos desenvolvedores de uma Sales Cloud e de uma Service Cloud. Mas o desenvolvedor do Experience Cloud ele tem que saber, pelo fato de que muitos dos dados que ele vai demonstrar no site, ele tem que entender que se ele achar alguma coisa que não seja o aceitável, ele tem que levantar a mão e dizer, opa, peraí, os dados que eu preciso demonstrar para esse cliente aqui, vamos lá, por exemplo, um portal de parceiro, os dados que eu preciso demonstrar para esse parceiro aqui, tá vindo coisa a mais. Por quê? Então, daí, tipo assim, ele tem que ter esse poder de, tipo assim, levantar a mão e falar, peraí, tem algo errado aqui, né? Não tá certo, eu acho que ou eu tô confuso, né? Ou tem alguma coisa errada. Daí sim vai ser feita a verificação. Mas ele tem que ter esse entendimento da modelagem de dados. É uma coisa bem forte, né? Para o Experience Cloud. Fundamentos da Visual Force Page, estrutura Light, console do desenvolvedor. Por que o console do desenvolvedor? Porque muita coisa que você faz, o teu teste como desenvolvedor, você faz no site, você pega o resultado dele dentro do console do desenvolvedor. É uma coisa bem antiga, o console do desenvolvedor? Mas é uma coisa que funciona. Né? Então,
Então, em vez de você estar trabalhando lá com Visual Studio Code e tentando fazer os seus negócios lá sem ter a resposta do servidor, no Developer Console, quando você está trabalhando com Experience Cloud, tentando fazer as visualizações, você está conseguindo pegar os logs e os problemas dentro do Developer Console. Então, a pessoa tem que saber do Developer Console, como trabalhar com ele, como fazer essa verificação de logs e tudo. Outras coisas, né? Habilidades analíticas. A pessoa tem que ser bem analítica. Ela tem que ser questionador, ela tem que ser lógico em fazer as perguntas e ter os porquês dessas perguntas respondidos de uma forma bem clara para que ele crie esse design e esse desenvolvimento de uma forma correta. Né? Que nem cai de novo. Aquele que não é só o desenvolvedor que só executa e desculpa a palavra, FDS, né, o resto. Não. O site é uma experiência final. Tá lá na cara. É a empresa se relacionando com um usuário final, né? Tirando os sites internos, né? Os sites internos. Mas o site é uma experiência final. Então, tipo, a pessoa tem que realmente ser uma pessoa bem ativa, um desenvolvedor bem ativo, bem crítico no quesito de analisar os requerimentos e para ele poder realmente fazer o design correto e começar a desenvolver e não perder tempo. Porque o Experience Cloud, dependendo da situação, dependendo do site que você tem que construir, vai bastante tempo. Então, tipo, cada minuto salvo, cada hora salva, conta muito no final do processo. Outra coisa que todo desenvolvedor tem que ter, mas quando você trabalha com sites que são visíveis direto para o usuário, né, a habilidade de resolver problemas diretos. Né? Então, tipo assim, é normal para o desenvolvedor? Para Experience Cloud, pelo fato também da parte analítica, ele tem que ter essa rapidez na resolução dos problemas, né? Nos outras clouds não tem? Não, tem que ter também, né? Mas dependendo da situação nas outras clouds, elas são clouds que são de trabalhos para pessoas da empresa, para tanto de serviço como... Então, você pode ter um tempinho a mais para resolver. Site, que nem eu falei, ele está visível para o usuário final, para a pessoa lá, para a lojinha de vendas, o site da empresa. Então, a resolução dos problemas ela tem que ser de uma forma um pouco mais acelerada. Assim. Então, por isso que eu coloquei aqui que a habilidade de resolver problemas é uma dos skills necessários para o desenvolvedor. Opa, agora aqui eu só vou dar uma pausinha nesse daqui. Deixa eu pegar e arrastar. Vocês estão conseguindo ver? Já estão vendo meu site da Salesforce? Peraí, então. Deixa eu só fazer uma coisinha. Eu vou. Perguntas e respostas. Eu só vou parar um pouco o compartilhamento e vou recomeçar. Agora vamos compartilhar novamente. Entire screen. Agora sim, né? Isso, beleza. Essa é a carinha do Digital Experience. Se você clicar nos pontinhos milagrosos, você vai ver que aqui tem tudo. Sales Cloud, Service, Marketing, tá tudo aqui. Os próprios sites, parte de e-commerce, porque eu tenho tudo. Por quê? O Experience Cloud é em cima do Sales and Service. Ele é em cima. Eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas eu nunca vi uma Experience Cloud sozinha. Pode existir. Né? Quando a empresa ela só está em intenção só de criar sites e que esses sites eles
vão ter integração com outras coisas. Então, pode existir, pode. Mas a maioria dos sites do Experience Cloud ele está na base junto com a Sales and Service. Pelo fato da parte de base de dados e funcionalidades que rodam também quando você faz as ações que no site. Peraí, existe uma licença de Experience Cloud para estudo ou só comprando uma licença? O Experience Cloud, eu não lembro se tem. A Superbadge não tem ainda não tem relacionado ao Experience Cloud. Vai ter essa vantagem de fazer parte do time de credenciais, né? Então a gente sabe que vai ser trabalhado a Superbadge para Experience, mas por enquanto eu não nem demo você consegue solicitar do Experience Cloud, uma org de dev de Experience Cloud que expire. Então, infelizmente, é meio complexo de você realmente meter a mão na massa para aprender. Vai verificar dentro do próprio Trailhead se alguns módulos eles fornecem algum acesso assim temporário ao Experience Cloud, que dê para instalar um pacote ou uma licença dentro de uma org. Né? Eu não recordo, sinceramente, desculpa aí, mas eu não recordo sobre essa informação. Vou verificar. Vou perguntar para o pessoal da Salesforce, eu vou correr atrás e daí na semana que vem eu esclareço esse ponto aí, Thiago. Ah, beleza, Ana Luísa, já está respondendo aqui, ó. Para praticar, só criar uma org dev comum e habilitar. Você consegue. Isso, verdade. Dentro de uma org comum, de uma dev, você tem a possibilidade de enable digital experience, tá certo? Digital experience, claro, ele vai aparecer esse aqui primeiro, deve aparecer os settings, né? Daí você vai dar o enable do coisa ali e daí depois você vai responder toda essa montaria de pergunta aqui que eles querem, né? Para você sair, perdão, para você sair criando os sites. Muito obrigado, Ana, pela informação, isso aí. Não é porque eu sou arquiteto que eu vou lembrar de tudo, tá, pessoal? Às vezes já passei uma vez por uma entrevista que o cara me perguntou muitas coisas de admin, de dev, muitas coisas antigas que eu já não metia a mão na massa e lembrava vagamente a resposta, e o cara, não, mas você tem que saber isso porque você é arquiteto. Eu falei, meu amigo, eu sou arquiteto, porque eu já tenho uma experiência bem grande, mas o que eu não lembro e muitas coisas que eu não sei, eu corro atrás. Né? Então, não é porque a pessoa é arquiteto que ele tem que saber de tudo e mais um pouco, sempre. Né? Então, valeu mesmo aí, Ana, pela informação aí no compartilhar. Bom, voltando aqui. Então, quando você faz esse enable, você vai ter o Digital Experience e vai ter todos os teus sites que você vai criando. É bem tranquilo, né? Dá um novo. Vamos, internet. A internet tá rápido. Não sei por quê. Aí, vamos lá. A primeira coisa, ele vai pedir que tipo, né? Ele vai aqui primeiro, tá, beleza. Coloquei todos os tipos, mas você pode... eu quero criar um site de marketing, um site de venda, um site de serviço e um commerce. O commerce é beleza. B2C, B2B. Falta aqui o B2C. Então, tipo assim, você tem muita... Esses daí são os exemplos, né? Então, a partir desses exemplos, aqui, desses templates, você vai ter a tua habilidade, a tua liberdade de criação que a gente gosta. Se quiser criar um do Aurea e realmente customizar 100%, que é o que é feito bastante para sites, né? Então, tem aquele negócio, portal e site. Site é mais ou menos o que a gente entende de um site que está escrito, está disponível na internet. Deixa eu ver aqui. Site Filters. Cliente. Aqui, ó. Parceiro. Site de B2B. É o B2B. É esse aqui. B2B, B2C.
Você pode ver que são, tirando essa parte de cima aqui que não aparece, né? Se você vai ver, é um site normal, né? Com informações, tudo, assim. Os B2B, B2C, eles são, se você não souber muito bem, que tiver o conhecimento técnico, você não vai saber a diferença de um site normal criado numa outra plataforma ou criado na mão, né? Você não vai saber a diferença. Por quê? Por causa de toda essa evolução de um portal que era muito estático, feio pra caramba, pro que existe hoje dentro da Salesforce. Né? Então, toda essa parte de usabilidade, toda essa parte de maleabilidade, de como você disponibilizar o conteúdo, a evolução assim, foi muito grande. Então, tipo assim, já todo esse período desde que eu trabalho com isso, a evolução da parte de Experience Cloud, de portais, tudo assim, cada vez vem aumentando e a Salesforce ela tenta sempre prover todas as ferramentas necessárias para que você não precise utilizar outras aplicações. Claro que eles não vão ir para o mundo do RP, que o SAP é muito forte. Então, eles não vão para outros caminhos, né? Mas se eles podem ter providenciar uma área de vendas, uma área de serviço, uma área de customização de acesso ao contato com o teu cliente, que são os sites, os portais, parte de marketing, integração, tudo. Eles vão sempre prover o melhor possível e de acordo com o mercado, a evolução do mercado. Então, isso que é um dos objetivos essa mudança tão grande do portal para os sites e coisas assim, para o Experience Cloud, é uma coisa impressionante. Então, é o objetivo de tentar te provendo tudo e você não precisar sair disso. Né? Que é uma forma interessante, uma forma interessante de negócio. Às vezes, muita gente fala que é forma de prender o usuário, a empresa com eles. Business são business, né? Então, aqui tem o exemplo, vamos lá, exemplo de um B2B, de um commerce, né, com carrinho bonitinho, tudo, né? Aqui também um B2C, um pouquinho mais voltado para o usuário, para o cliente final, né, um B2B2C. Mesmo assim, tem o controle da empresa, tem várias partes de acesso, de coisa. Aqui é um portal de atendimento ao cliente, né? Realmente de atendimento ao cliente, de parte de suporte. Tem alguns erros? Tem, porque aqui o desenvolvedor não é muito bom. Então, o desenvolvedor tinha que ir lá e arrumar essas coisinhas, então daí gera essas demoras para carregar a página, mas ela carrega. Um portal de parceiro, né? Acesso ao parceiro, para disponibilizar os leads dele, fazer a verificação das oportunidades, tudo. Então, conversar, né, com os usuários internos. E esse aqui é um de profissional, que é tipo assim, aí que vem aquela parte que a Salesforce ensina você a criar teu portfólio, né? Então, esse é o teu portal de profissional, onde que você vai demonstrar teu portfólio, tuas coisas. Então, é bem interessante. Existem muitas capacidades, que nem eu já falei, para você criar os sites. Então, é só você realmente ter tudo aquele design, todos os requerimentos, tudo bem certinho, montado, e estudar as informações os skills necessários. Deixa eu só agora voltar para outra apresentação aqui. Compartilhar novamente. Já vou colocar a tela aqui do mascote do dia, né? Dia 20. Para esse endereço de e-mail que vocês têm que enviar ele, para quem já não enviou os outros dias. Então, mais ou menos é isso daqui, o Experience Cloud, a parte básica dele, né? Do que você precisa focar em aprender, em ter em mente que você tem que ser uma pessoa, eu diria, um pouquinho mais crítica do que nas outras nuvens, pelo fato do time sempre de trabalho do Experience Cloud ser mais enxuto e mais voltado ao usuário final, né? Experiência do usuário final. Então, é um
pouquinho diferente das outras clouds, né? Marketing Cloud, Sales Cloud, Service Cloud. Pessoal, tô vendo que a gente já está em cima do horário também. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Novamente, Ana, muito obrigado aí pela informação ali. Por isso que a comunidade existe, para que todos possam ajudar uns aos outros. Então, agradeço mesmo pela informação que você passou ali para esclarecer, né, o meu gap de informação. Tranquilo, pessoal? Então, se não tivermos mais dúvidas, desejo para vocês um bom dia de trabalho. Eu vou continuar no meu expediente, né? Vou voltar para o meu expediente. E, de novo, peço desculpa por não ter amanhã um evento. Então, eu prefiro mudar do que a gente acessar e ver que não consegue logar e coisa. Então, nos vemos segunda-feira. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus e obrigado novamente por estarem aqui. Valeu!